Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Carlos Alexandre Nascimento, coordenador-geral do MBA PPP e Concessões, representante da London School of Economics, a LSE, aqui no Brasil. Nós vamos dar início agora ao nosso terceiro episódio do PPP War Room Advocacia Pública, que é uma iniciativa fruto de uma parceria entre o MBA PPP e Concessões, o FONASSE, que é o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e da PGDF, o COMPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e a EAGU, que é a Escola da Advocacia Geral da União, e também contando com o apoio do aplicativo InfraConnect, a rede social da infraestrutura. Eu gostaria inicialmente de fazer uma saudação mais ampla, geral, em nome do MBA PPP, saudar todos vocês que se inscreveram para participar desse nosso terceiro episódio, todos os alunos, ex-alunos, professores do MBA PPP, nossos convidados que estão todos presentes aqui, entrando nessa atividade. Gostaria também de agradecer de antemão aqui a nossa moderadora, que será hoje a nossa querida moderadora, a doutora Luciana Merson, e agradecer já de antemão aos nossos três palestrantes, os doutores Guilherme Martins Pellegrini, Evandro Pires de Lemos Júnior e o Gustavo Carneiro de Albuquerque. Então, agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, por estarem neste evento conosco, nesse esforço que nós temos feito ao longo dos últimos meses, justamente porque nós sabemos que a advocacia pública tem um papel fundamental para apoiar a concretização de projetos de infraestrutura, PPPs e concessões em particular, que é o tema principal que nós queremos discutir, né? Nós também entendemos que é fundamental que a advocacia pública entenda e fale a mesma linguagem técnica com as outras áreas, né, que compõem, por exemplo, uma modelagem e execução de um projeto dessa complexidade, né? E foi por essa direção que nós optamos por caminhar nessa parceria, né? Lembrando que o PPP War Room Advocacia Pública é uma trilha de conhecimento que ela é composta por 5 episódios, né? Que eles começaram a ser realizados em agosto, nós temos feito um por mês, esse é o terceiro, teremos mais um em novembro e outro em dezembro, que conta com a participação de especialistas, estudiosos dos temas, sejam eles integrantes da advocacia pública ou até mesmo podendo trazer outros nomes do mercado de infraestrutura para trazer sua contribuição. Essa foi uma atividade absorvida pelas ações de um projeto até mais amplo, que é o Advocacia Pública em Rede, que é uma série de eventos que discutem as particularidades da atuação dos advogados públicos por meio de suas redes institucionais. Então, nós esperamos, com essa atividade, desde o começo, discutir realmente, com uma maneira muito franca, soluções práticas sobre a realidade dos desafios que se colocam para a advocacia pública quando o assunto é PPP e concessões. Cada vez mais está na agenda da AGU, das PGEs, das PGMs, vai demandar cada vez mais conhecimento, especialização nesse setor. E a nossa ideia é que os advogados e as advogadas públicas possam aumentar seu conhecimento e aplicá-los na prática do dia a dia. Antes de passar a palavra para a moderadora, eu só gostaria de dar 2 lembretes aqui em nome do MBPPP, em função até da parceria que foi firmada aqui. Nós já começamos essa nossa 5ª turma, eu agradeço inclusive a todas as procuradorias que indicaram, matricularam alunos para essa turma recém-iniciada do MBPPP, e lembrar que quem ainda tiver interesse, nós ainda estamos aceitando as inscrições, por conta da pandemia atrasou alguns processos de contratação, então se ainda tiver alguma PGE, PGM interessada em fazer a matrícula, que nos procurem para que a gente possa fazer essa excepcionalidade após já ter começado, mas lembrando que por ser um curso EAD, ninguém fica prejudicado, ainda dá tempo de recuperar, dada a flexibilidade do nosso programa. E lembrar também, para quem tiver interesse, que hoje está começando um curso, uma parceria que é realizado pela Associação Brasileira de Infraestrutura, e que conta com o apoio do MBPPP, que é um curso de estudos de caso, práticos, que também tem muitos professores do MBA participando, é um curso de curta duração, começa hoje e vai até 17 de dezembro, quem tiver interesse depois visita o site da ABDIB EduCorp, só fazendo essa consideração. Tendo dito isso, eu gostaria aqui de apresentar hoje a nossa moderadora. Normalmente eu faço esse trabalho de moderação, mas hoje eu estou muito honrado, muito feliz de poder
passar essa moderação para Luciana Merson Vieira, doutora Luciana Merson Vieira, que é procuradora do Estado do Espírito Santo, chefe adjunta da Procuradoria da Consultoria Administrativa da PGE do Espírito Santo. A Luciana é mestre em Direitos e Garantias Constitucionais pela FDV, certificada pela APMG Certified PPP Professional, a certificação CP3P, no Foundation Examination, e atualmente, para nossa grande alegria, a doutora Luciana também cursa o MBA PPP e Concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política, em parceria com a London School of Economics. Luciana, gostaria de passar a palavra para você, para que, a partir desse momento, tome a condução dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Carlos. Inicialmente, eu vou saudar os nossos palestrantes, né, desse fim de tarde, início de noite, os doutores Guilherme, Evandro e Gustavo. Agradeço a você, Carlos, o convite, e também a colega Zizi, da PGE Bahia, pelo honroso convite, eu diria, né, para mediar o evento de hoje, com esse time aí de primeiríssima linha. Para quem está tendo a experiência pela primeira vez com o War Room, o War Room ele é um ambiente de reflexões importantes em torno dos projetos de infraestrutura do Brasil. E no nosso país, no qual existe uma grande assimetria entre os entes da federação, o War Room vem propiciando que atores que estão em um estágio mais avançado em seus programas tragam as suas experiências e joguem luz naquilo que precisa ser feito. Hoje, os nossos palestrantes falarão sobre um tema que é muito caro para nós, advogados públicos, os três são advogados públicos, que é a preparação da licitação em concessões e PPPs e a atuação do advogado público nesse procedimento. A preparação da licitação, nós sabemos, pavimenta um bom contrato, né? Na medida em que uma licitação bem conduzida, ela resulta numa boa disputa, e uma boa disputa tende a resultar na seleção do melhor parceiro. E sobre esse tema, nós ouviremos o doutor Guilherme. O doutor Guilherme é procurador do Estado de São Paulo. Ele também é mestre em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e chefe da consultoria jurídica da Artesp, que é a agência reguladora dos transportes em São Paulo. Ouviremos também o doutor Evandro. Antes de falar do doutor Evandro, o doutor Guilherme vai fazer um overview tanto do pipeline da Artesp, como dos contratos já em execução, das licitações já ultimadas, né? E eu tenho certeza que vai nos brindar aqui com a sua experiência. O doutor Evandro é nosso colega, procurador de Estado, também do Estado de Alagoas. Ele preside a Comissão Especial de Acompanhamento dos Processos de Concessão do seu Estado, e ele falará para a gente sobre a experiência recente na concorrência de saneamento na região metropolitana de Maceió. E ouviremos ainda o doutor Gustavo, que é procurador federal, procurador-geral da ANAC, coautor da obra Direito Aeronáutico. E antes de passar a palavra ao doutor Guilherme, que vai iniciar a fala, eu gostaria de alinhar com quem nos ouve, quem participa desse evento, que encaminhe as suas perguntas pelo chat do InfraConnect, provocando e dirigindo, na medida do possível, as suas perguntas para determinado expositor. Então, com esse introito, eu passo a palavra ao doutor Guilherme e um bom trabalho a todos. Oi, boa tarde a todos. Agradecer a Luciana, o Carlos, o convite. A alegria estar aqui ao lado do pessoal, até bem melhor que eu, enfim. Bom, tem muita coisa mesmo para a gente falar sobre o papel da advocacia em concessões e PPPs, né? Principalmente na fase de elaboração do edital. No fundo, quando a gente diz elaboração do edital, a gente pode tratar de todos os aspectos que estruturam o contrato, né? Garantias, reparação de riscos, procedimentos da licitação, enfim, tem realmente bastante coisa para a gente falar. Como aqui também cada um vai falar um pouco, o que eu queria era só dar uma pincelada rápida num tema que, para mim, acho que tem bastante importância durante a preparação
de um leilão, em sentido amplo, assim, e que também nesse último mês aí ficou bem em evidência novamente por conta do Prêmio Nobel de Economia que foi dado para o Paul Milgrom, que é também aí um dos grandes estudiosos de teoria dos leilões e que propôs alguns modelos inovadores de leilão que a gente vai passar rapidinho. Eu acredito que a gente possa internalizar no Brasil. Então, só vou passar rapidinho compartilhar a tela, porque tem uma outra tabelinha que é melhor de pessoal ver. Bom, quando a gente está tratando normalmente de estruturação de uma concessão PPP, é muito comum que a gente tenha casos em que a gente possa ter mais de um lote, né? Mais de um lote ou mais de um item, aí vai depender da nomenclatura que o pessoal usa. Quer porque a gente tenha mais de um ativo em disputa, quer porque a gente tem um ativo que é possível que ele seja fragmentado, enfim, uma estrada de 500 quilômetros, vou dividir em 2 trechos de 250, quer porque tem alguns bens de diferentes qualidades que a gente possa repartir, separar uma parte do serviço com um prestador, uma parte com outra. É muito comum, ao menos hipoteticamente, que a gente possa ter vários lotes em uma licitação. Então, o que eu vou falar rapidinho aqui é de 4 modelos distintos que a gente pode adotar para a licitação de concessão PPP para a gente licitar um objeto com mais de um lote. Os modelos mais tradicionais, que em geral a gente vê, são a licitação simultânea e a licitação sequencial. O que seria a licitação simultânea? Eu tenho mais de um lote e cada lote é posto uma disputa do outro. Primeiro vai o primeiro lote, ganho um para um, parto para o segundo lote, recebo as propostas, ganho outro. Essa é a licitação sequencial, como o próprio nome diz. E a licitação simultânea, todos os lotes são disputados ao mesmo tempo, todo mundo entrega suas propostas ali em envelope fechado para todos e abre todas as propostas ao mesmo tempo. Mas o que ali a teoria e a experiência prática têm demonstrado é que essas duas sistemáticas dificultam muito a estratégia dos participantes, porque eles não conseguem programar direito a participação, onde eles vão aumentar bastante o bid, onde não vão. Então, a teoria indica que é difícil ter um resultado eficiente com esses dois cenários, especialmente nos participantes que não têm, às vezes, desejo de ganhar todos os lotes. Quer dizer, então, você é um participante que só quer ganhar um lote, e a licitação vai ser sequencial, um depois do outro. De qual você participa? Você deixa para participar dos primeiros lotes, dos últimos lotes, enfim. O que tem uma certa demonstração na teoria é que é difícil a gente alcançar um resultado eficiente com esses métodos tradicionais. Isso é ainda mais agravado na hipótese em que os participantes tenham o que aí chama na teoria dos leilões de complementariedade, quer dizer, se a valoração que cada um licitante atribui aos lotes varia conforme ele tenha os lotes separados ou os lotes em conjunto. Então, só uma tabelinha aqui que é um exemplo rápido. Aqui eu botei lances hipotéticos de um licitante 1 e licitante 2 para o lote A e para o lote B. O licitante 1, por exemplo, ele poderia dar um lance de 250 para o lote A, 250 para o lote B, mas no caso aqui é um caso de complementariedade negativa, de repente, assim, porque é um ativo muito grande, ele não consegue dar conta de todos, e se ele fosse pegar os dois juntos, ele só poderia pagar 400, quer dizer, menos do que ele pagaria pela soma dos dois lotes separados. Também poderia pensar na situação inversa, né? Um caso de complementariedade positiva, em que os lotes juntos valham mais para os licitantes do que a soma deles separados. Daí o que começaram a pensar aí na teoria dos leilões é como que a gente estabelece critérios, modelos um pouco mais inovadores para a gente ter resultado mais eficiente nessa licitação e, de repente, conseguir aproveitar essa complementariedade que possa existir entre os lotes. Um primeiro modelo que foi introduzido pelo aí, o recém-ganhador do Prêmio Nobel é o que chama de leilão aberto simultâneo, quer dizer, todos os lotes, em vez de serem listados sequencialmente, são postos à disputa de forma conjunta. E os lances dos participantes são feitos de forma aberta, quer dizer, cada um pode dar seu lance, e o que é uma característica principal desse modelo é que o licitante pode migrar
de um lote para outro lote. Então, ele começou a disputa no lote A. De repente, veio os lances, e um outro participante superou ele. Mas ele também se interessa pelo outro lote. Então, ele pode migrar o seu lance para esse outro lote. É meio intuitivo, mas se vocês forem pensar, por exemplo, na hipótese de um licitante que queira apenas um lote, por exemplo, tem vários aeroportos postos à disputa. Acho que o Gustavo depois pode falar melhor, mas eu imagino que o pessoal tem que meio pensado isso nas concessões aeroportuárias, porque é meio que uma adaptação desse modelo. Em cada rodada que a ANAC fez, foram vários aeroportos juntos postos à disputa, todos foram postos ao mesmo tempo, e, se eu não me engano, os licitantes ali poderiam até participar de vários e migrar de um para o outro. Então, o que o modelo teórico diz isso. Se a gente for pensar, por exemplo, um participante queira apenas um lote, mas tem vários em disputa ao mesmo tempo. Esse modelo permite que ele participe de todos, ainda que ele só queira ganhar um desses lotes, né? Aí é o chamado leilão aberto simultâneo. Ele foi originalmente introduzido na década de 90 nos Estados Unidos para privatizações de espectro de telefonia, e depois foi expandido para outras áreas. Atualmente, a gente tem aí no âmbito do Estado de São Paulo a preparação de uma concessão para os aeroportos regionais que a gente tem, boa parte deles são aeroportos executivos, não comerciais. O que a estruturação indica hoje é que realmente a gente tenha mais de um lote que dê para fragmentar a licitação, mas a gente pensa justamente para lidar com essa eventual dificuldade estratégica dos licitantes, a gente pensa em pôr os dois lotes à disputa ao mesmo tempo por essa sistemática do leilão aberto simultâneo. Então, essa é uma modalidade que lida um pouco melhor com essa dificuldade estratégica dos participantes. Mas o que a teoria diz é que ela não elimina por completo esse problema das externalidades, né? Então, aqui um exemplo que a gente pôs. Suponham que existem dois itens em disputa, A e B, mas que um licitante só se interesse pelos dois em conjunto, dado que separado eles não teriam qualquer utilidade. Então, no decorrer do leilão, o licitante atuará para ficar com ambos os lotes, para ganhar os dois. Mas pode acontecer de repente, um deles ele ser superado por outro participante e não conseguir ganhar os dois, só acabar ganhando um. Então, assim, apesar de lidar melhor com o problema da externalidade, ainda tem uma certa ameaça para o licitante não conseguir ganhar tudo que ele deseja, por exemplo, nesse modelo hipotético. Aí, o que o pessoal começou a pensar, teoricamente, para lidar, para realmente ser uma proteção completa para o licitante, seria o que a gente poderia chamar de lote alternativo, quer dizer, a gente pôr como licitação alternativas diferentes de lotes. Então, numa situação bem simples, a gente tem o lote A em disputa, o lote B, e uma terceira hipótese, o lote A e B juntos. Então, o licitante poderia escolher entre dar proposta para o lote A, para o lote B e para os dois em conjuntos. Tem aí um modelo que depois vocês podem pesquisar na internet que sim, levou isso ao extremo, que é uma licitação gigante que fizeram de alimentos escolares no Chile, que tinham imensas variações qualitativas de refeição, variações geográficas, variações na característica dos licitantes, e afinal eram mais de 700 alternativas possíveis de contratação. As vantagens que geral é vista nesse modelo são que, em vez da própria administração determinar internamente qual seria a melhor configuração do objeto, do lote, que geral às vezes é uma decisão tomada por parte da equipe que está planejando, que geral é bem gabaritada, mas às vezes você não tem toda a informação que o mercado tem, né? Então, esse seria um modelo que o próprio mercado poderia determinar a melhor configuração possível. Você poderia também atrair mais interessados com esse modelo, porque você permite que participe tanto os que querem uma determinada configuração do objeto, quanto os que querem outra configuração, e se, no meu ver, até pode diminuir questionamentos, porque você evita qualquer discussão de direcionamento digital, né? Você está agrupando muito o lote, deixando ele muito grande, só vai participar as empresas grandes, ou você está fracionando muito, está evitando grande escala. Com esse modelo, você
permite que diferentes atores participem. Então, aqui, só para tentar, parece meio complicado, mas dá para a gente explicar melhor, e depois vou até mostrar um exemplo aqui da Anatel, que implementou, né, assim, na pesquisa que eu fiz, foi o único exemplo que eu vi aqui no nosso cenário nacional de uma concessão com um leilão combinatório. Mas como que seria mais ou menos sistemática? O licitante poderia dar, no caso simples aqui, lote A e lote B, ou uma proposta para o lote A, que só valeria para o lote A separado, ou para o lote B, que só valeria para o lote B separado, ou uma proposta para ambos os lotes. Em caso dele ganhar ambos os lotes, o que valeria é a proposta dele para ambos os lotes. Então, por exemplo, aqui, se o licitante 2, ele poderia dar um lance de 310 para o lote A e 290 para o lote B. Mas se ele ganha esses dois, o que vale não é 600, que é a soma dos dois, porque ele tem uma complementaridade negativa nisso. O que vale é a proposta dele de 500 para o lote A e o B. E como você determina o vencedor nesse caso? Você faz uma comparação. O que é melhor para a administração? É a melhor proposta para os lotes em conjunto, o lote A e B, ou é a soma deles separados, desde que tenham sido dadas por licitantes diferentes? Então, aqui nesse caso, a gente tem para o lote A e B em conjunto um lance de 500, e se você for somar aqui, se você for somar 310, que é a melhor proposta para o lote A, com 250, daria uma soma aí de 560, que é maior do que os 500 que o licitante 2 deu para os dois lotes em conjuntos. Então, esse modelo permitiria aí, nessa configuração, que você adjudicasse até por um valor maior para a administração. Na minha reflexão, as leis de concessões, elas têm uma abertura grande para esse aspecto procedimental que outras leis, aí a 8666 e a lei de pregão não tem, porque ela permite tanto que você possa fazer a licitação por envelope fechado quanto por lances. Então, acho que dá para a gente implementar nesses modelos, e por isso que acho que cabe bastante o estudo desse tema em concessões e PPPs, que acho que dá para a gente implementar tanto o leilão aberto simultâneo quanto o leilão combinatório em matéria de concessões e PPPs. O que aí também, é claro que surgem algumas dificuldades práticas, e acho que é aí que a advocacia pública, as procuradorias podem ajudar bastante na preparação do procedimento, porque tem diversos outros pontos que aí a gente tem que pensar com calma se a gente for introduzir esses modelos mais inovadores, porque eles, de certa forma, desafiam assim, essa noção tradicional, de mais tradicional na doutrina, de que cada lote é uma licitação separada, né? Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, até eu cheguei um pouco a escrever sobre esse tema, se quiser depois vocês podem pesquisar, mas aí tem que ver melhor como a gente lida com orçamento, com essa reserva orçamentária, projeto básico, habilitação, procedimento em caso de inabilitação e assinatura do contrato, enfim, alguns temas que vale a pena pensar direito como redigir regras adequadas para o caso concreto. E, sim, pode parecer algo meio maluco, que está muito fora aqui do nosso cenário nacional, mas tem um caso que foi aplicado isso, o leilão combinatório no Brasil. Em 2015, a ANEEL fez eu acho que eu falei antes da Anatel, desculpa, é a ANEEL, é um caso de energia elétrica. Foi uma concessão de geração de energia em 29 hidrelétricas, mas tinham várias ali hidrelétricas que eram bem próximas uma das outras, e surgiu ali a dúvida, eu imagino, para quem estava preparando a licitação, se valia a pena essas usinas que eram muito próximas, eu licitar elas em conjunto ou de forma separada. Então, por exemplo, aqui no lote E tem a usina de Jupiá e Ilha Solteira, que está aqui no Rio, que divide São Paulo com o Paraná, e elas literalmente são uma do lado da outra. Aí, será que vale a pena você listar o quê? Elas separadas ou em conjunto? No fundo, é difícil você, na preparação da licitação, ter essa resposta previamente, ter essa decisão. E o que fizeram aí? Fizeram justamente essa sistemática do leilão combinatório. Fizeram lotes e sublotes, e o licitante poderia dar proposta tanto para os lotes inteiros, quanto para eles separados. E no final você comparava, via qual era a melhor proposta, para o lote inteiro ou para a soma ali deles separados, para determinar o licitante. O que foi interessante nesse caso é que, para o lote B, só houve propostas para os sublotes, ali o sublote B1 e B2, ou seja, o mercado indicou que
para o lote B ele preferia separado. E para os lotes D e E, o mercado indicou que ele quis os dois agrupados, né? Então, para você ver aí como variou um pouco, essa resposta do mercado não foi idêntica para tudo. Houve uma variação e a própria resposta quanto à melhor configuração da licitação veio durante o procedimento, quer dizer, e não em uma etapa prévia da preparação da licitação. Bom, aí só assim, realmente é só uma pincelada nesse tema, mas que eu acho que é de certa forma caro, porque pela certa literatura que existe, é um tema de certa forma sensível na preparação da licitação e que pode influenciar muito o resultado do procedimento. E o que eu sinto é que ainda tem uma certa pouca reflexão nacionalmente e no âmbito da comunidade jurídica sobre esse aspecto. Acho que tem uma certa... A pessoa às vezes fica preso a uma doutrina, de certa forma, tradicional, de que lotes diferentes são licitações distintas, mas acho que dependendo do caso, essa é uma noção que tem que ser desafiada, tá? Se a gente for pensar em as várias formas possíveis que a gente pode configurar um lote, na grande maioria das vezes a gente vai estar lidando com projetos em que, ao menos hipoteticamente, é possível pensar em mais de um lote, e aí, consequentemente, você tem que pensar ali em qual que é o modelo mais adequado, né? Aqui eu só passei rapidinho nos 4 tipos ideais, digamos assim, de 4 modelos diferentes de licitar mais de um lote, mas aí tem realmente diversos outros aspectos que, que a gente pode pensar em conjunto. Tem bastante coisa a respeito da questão concorrencial, quando você está pondo um lote, deve haver ou não uma proibição de que o mesmo licitante possa ganhar mais de um lote ou não, como que eu inibo a participação de cartéis com a configuração de um lote. Então, aí tem algumas recomendações práticas de ter lotes, de certa forma, heterogêneos, para não ficar fácil a divisão do mercado. Enfim, tem vários outros aspectos para falar sobre o tema, mas aqui minha ideia foi mais tentar apresentar rapidinho ali um pouco um resumo da teoria, das discussões que vem tendo nacionalmente para o pessoal que em geral não conhece esse tema, nunca ouviu falar de teoria dos leilões, só para, de certa forma, se familiarizar mais com o tema. A minha conclusão aí mais pessoal é que esses modelos mais inovadores são possíveis, sim, de serem utilizados no direito brasileiro e vale a pena a gente estudar o tema. E, a princípio, aí, só um fechamento, pode parecer algo que é um tema que ele é estudado, na verdade, na economia, surgiu aí em teoria dos leilões, microeconomia, não interessa muito a advocacia pública, mas eu realmente acredito que interessa, né, para a gente que atua principalmente na advocacia pública. Primeiro porque vale a pena a gente saber assim qual que é um modelo que seria mais adequado para o caso concreto, para poder contribuir com o gestor e para toda a equipe que está estruturando a licitação, as vantagens e desvantagens de cada modelo, né? E, uma vez escolhido o melhor modelo, é importante a participação da agência pública para conseguir redigir e concretizar adequadamente no edital todas as regras próprias para aquele modelo e que não surja ali nenhum detalhezinho que desvirtue o modelo e acaba trazendo incentivos errados e não esperados para os licitantes. Então, basicamente aqui da minha parte foi isso, só queria expor rapidamente esse tema, estou à disposição aí para debater, para responder pergunta que vocês quiserem. Obrigado, Luciano. Tá ótimo, Guilherme. A gente que agradece. Deu o tempo aqui, o seu tempo já se encerrou, e como ao final teremos 5 minutos para cada expositor, inclusive para responder as perguntas, a gente deixa então para te encaminhar as perguntas ao final, tá bom? Então, sem delongas, eu passo a palavra para o Evandro, que eu não vejo na sala. Se o Evandro não estiver, a gente inverte aqui e passa a palavra para o Gustavo. Estou aqui. Tá aqui? Então tá joia. Evandro, por favor. Boa tarde, boa noite já a todos, né? Em Alagoas já é noite. Depois que o Dr. Guilherme falou sobre essa parte, que é como proceder, quais modelos são possíveis, eu queria mais relatar para todo mundo como foi a atuação da Procuradoria
do processo de concessão do serviço de água e esgoto da região metropolitana de Maceió. E aí eu queria contar essa história para vocês, basicamente relatando quais dificuldades nós enfrentamos e que lições nós aprendemos desse processo que já estamos implementando nos processos que a gente ainda vai analisar e que já estão em análise. Bom, para contar realmente uma história, o ingresso da Procuradoria nesse processo se deu com uma ligação para a minha coordenadora, a convidando para uma reunião, e ela me liga e me convida, e a gente não sabia do que se tratava. E ela simplesmente diz: Evandro, vamos para uma reunião na secretaria. E eu pergunto a ela do que se trata a reunião, ela diz: também não sei, mas é um processo relevante que vai alguém da assessoria do procurador-geral. E aí vamos lá representando a Procuradoria. E meio que lá, nesse dia, a gente foi apresentado para a equipe que havia sido contratada para a elaboração dos estudos de viabilidade desse processo de licitação. Tá? E quando a gente conhece a equipe, quando a gente se inteira do que está acontecendo, a gente percebe duas coisas de imediato. Uma, e essa primeira, até mais à frente vocês vão perceber que virou um problema que a gente teve, é que o processo já tinha uma duração razoável, já vinha tramitando há algum tempo. Tá? E um outro problema que a gente notou é que essa equipe externa, não foi apresentada adequadamente para toda a máquina pública estadual, no nosso caso de Alagoas. Então, eles não tinham conhecimento de quais entraves havia na administração. E eu não falo de burocracia, eu falo muitas vezes de entraves de pessoal, eles não conheciam alguns problemas que teria. Tá? E aí, como eu disse, esse perceber o processo já muito adiantado já gerou para a gente uma primeira dificuldade, que era: a gente tinha um processo extremamente volumoso, um processo cheio de atos, cheio de estudos, inúmeros atos administrativos praticados, que nós não participamos da elaboração. Então, todos esses atos nós tivemos que rever, a gente teve que analisar passo a passo, a verificar a conformidade de uma quantidade absurda de atos. Uma outra coisa é que era uma matéria que para a gente não era cotidiana, e nós não fomos previamente preparados para isso. Então, não houve um diálogo para dizer: vai vir um processo de concessão. Como não é o nosso processo, ou a gente não tinha trato nisso corriqueiro, a gente teve que se aprofundar na matéria de concessão e, em razão do processo ser tão longo, ser tão instruído com tantos documentos, a gente se viu quase obrigado a se aprofundar, inclusive, na matéria objeto da concessão. Então, a gente se viu obrigado a ler estudos que, mais à frente, a gente percebia que não tinha necessidade. Então, a gente gastou muito tempo, porque a gente entrou no processo numa fase muito, muito adiantada, né? Para evitar qualquer problema, para evitar qualquer vício, a gente acabou se esmerando em assuntos que não eram jurídicos, não eram aspectos que pudessem influenciar na nossa análise. E aí, como eu disse, a equipe não foi apresentada, a equipe externa não foi apresentada para os reais problemas do Estado. Então, para que se tenha uma ideia, a equipe ela trazia soluções que pareciam muitas vezes irreais. A gente tinha e ainda tem algum problema aqui no Estado, com a agência reguladora, que não está completamente estruturada como a gente gostaria. Então, eles não tinham conhecimento disso. Então, eles lidavam com noções que não eram executáveis no mundo prático. Né? Em tese, seria muito bom se assim fosse, mas, infelizmente, não era, né? Na nossa realidade cotidiana aqui no Estado. E aí, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, é que essa contratação de equipe externa, e essa não é a exclusividade do Estado de Alagoas, é a prática até mais comum nos processos de concessão e parcerias, ela se deu porque não havia, nos quadros do Estado, pessoal treinado para elaborar, por exemplo, estudos de modelo de negócio, para verificar todos os documentos necessários. Só que isso gerou para a gente um outro problema, que foi essas orientações, essas manifestações dessa equipe externa, elas passam a ser tratadas pelos órgãos da administração como um dogma do processo. Então, o modelo de negócio vira quase uma exclusividade do agente externo, de dizer qual modelo de negócio é adequado, ou eventuais receitas adicionais. Como a gente não tinha pessoal capacitado, a gente precisa meio que aceitar como verdade aquelas propostas da equipe externa. E são excelentes as equipes externas, elas têm um conhecimento extremamente profundo. Mas quando a gente não tem como fazer nenhuma crítica a isso,
a gente fica numa posição fragilizada, né? Mas, assim, para conhecer, então, o processo, nós tivemos várias reuniões, tá? Nos foi apresentado o projeto, e aí, como eu disse, já estava bem adiantado, eram estudos que já estavam já em fase de conclusão, e como a gente não tinha como interferir nisso com propriedade, né, por esses motivos que eu já falei, a gente passou a se concentrar na análise de edital, contrato e os demais documentos que acompanhariam o edital, né, todos os anexos do edital. E, mais uma vez, enfrentamos um problema. A diferença cultural da gente. A gente tem o hábito, aqui na Procuradoria, de ter editais que são completos, que são mais extensos e que são, por vezes, até mais complexos. E nesses editais a gente busca regular, tanto quanto possível, evidentemente, mas assim, tudo que pode acontecer na licitação e já estabelecer regramentos já no edital para, por exemplo, situações de reequilíbrio econômico, algumas cláusulas de atos que vão ocorrer já na fase de contratação. A gente costuma estabelecer isso já no edital. E a equipe externa não tinha esse hábito. Então, ela nos apresentava editais curtos e contratos longos, que era o exato oposto do que a gente tem. A gente tem, como eu disse, editais mais extensos e contratos mais enxutos. E para fazer o acertamento dessas duas culturas, a gente teve algum trabalho. Principalmente porque a gente fazia críticas ao edital, que já estava praticamente pronto, encaminhava para a secretaria encaminhava para a equipe contratada, e a equipe contratada nos devolvia, por vezes tentando assim, dizer, olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que não está adequado, Procuradoria. E aqui foi necessário que a gente batesse um pé, tivesse uma posição muito firme para estabelecer que inclusive nós temos um decreto estadual que diz isso, né, aqui no estado de Alagoas, quem elabora o edital, quem dá a palavra final do edital é a Procuradoria, que é o órgão consultivo do Estado. Então, a gente teve que ser muito incisivo nesse ponto, tá? E muitas vezes, e aí foi um outro problema que a gente enfrentou, é que por ser o primeiro processo, era de hábito se utilizar aquilo que eu brinquei algumas vezes como argumento de autoridade. Dizer, não, mas no estado tal assim funcionou, no estado qual aquilo funcionou. E aí o que a gente se via obrigado era, muitas vezes, analisar o que houve naquele estado, verificar se aquela ocorrência era similar à nossa, e normalmente não era, para dizer, ó, aquilo pode ter servido no estado tal, aqui a gente vai adotar esse procedimento, aqui a gente vai fazer desse jeito. Então, houve realmente esse trabalho assim, eu não gosto muito de usar a palavra imposição, mas houve um braço muito forte por parte da Procuradoria para fixar a sua competência e dizer, não, nós estabelecemos as regras, nós elaboramos o edital, nós elaboramos o contrato. Tá? E o bom disso é que essa percepção dessa função institucional da Procuradoria foi muito bem recebida pelos órgãos da administração. As secretarias de Estado que participavam da instrução, ao verificar que a Procuradoria estava se assenhorando, né, estava tomando posse desses elementos do processo, deram muito respaldo para a Procuradoria. Agora, isso não se deu apenas por causa dessa postura impositiva. Também decorreu muito da prioridade que a Procuradoria deu no auxílio, no assessoramento do Estado nesse processo. Então, foi constituída uma equipe separada que tinha uma atuação não exclusiva, mas prioritária para esses processos, né? E essa equipe passou a atuar como um agente catalisador desse processo. Então, a gente cobrava da secretaria, olha, o prazo que a gente estabeleceu, a meta que a gente fixou, ela está chegando. Onde está o processo? Então, a Procuradoria passou a agir de modo paulatino, mas assim, como indutor da instrução do processo. E isso foi muito importante para que o processo tivesse fim, né? E também teve um elemento que me parece fundamental para a boa conclusão do processo, foi que já na fase final, né, já caminhando, já nas vésperas da realização do leilão, uma equipe da Procuradoria de um outro setor, né, um setor extremamente competente que eu não integro, mas é de uma competência absoluta, ele passou a atuar de forma preventiva e, na verdade, de forma bastante assim, minuciosa, analisando potenciais judicializações, que houve, inclusive, né, na véspera da licitação, na véspera do leilão, foi proferido uma liminar
e um colega atuou de forma absolutamente exemplar, né? Atuou com uma maestria absoluta e preparou um pedido de suspensão, protocolou o pedido de suspensão e realmente a liminar no pedido de suspensão foi deferida, tá? E o trabalho dele foi de excelente qualidade, né? E a gente conseguiu realizar, o Estado conseguiu realizar o certame, né? Essa atuação extremamente proativa dessa parte final, mas essa atuação, essa proatividade se deu ao longo de todo o processo, ela foi muito relevante para que o resultado fosse exitoso, tá? Teve alguns entraves também que nós verificamos, por exemplo, nessa questão de se impor, nessa questão de exigir que a orientação da Procuradoria fosse atendida. Havia uma intenção por parte da equipe contratada de que o critério de seleção não fosse um dos critérios do artigo 15 da lei de concessões. Eles queriam criar um critério novo. E aí a Procuradoria foi extremamente civil para dizer, não, vocês podem escolher qualquer dos critérios do artigo 15, e nenhum fora desse. São os critérios que estão previstos em lei, e não, mas a gente gostaria de um processo que fosse mais inovador. E a gente, por não ter lidado com um processo desse antes, por não ter histórico disso, a gente preferiu adotar uma postura mais conservadora nisso. Então, eleja qualquer dos critérios da lei, e apesar de todas as posições que eles tentavam sugerir, nesse ponto, a percepção da Procuradoria era de que vale a pena, nesse caso, no primeiro processo, ser mais conservador, e isso acabou sendo acatado pela Secretaria de Estado responsável. Assim, como dificuldade no processo, a maior que nós tivemos decorre disso, desse ineditismo, e principalmente desse ingresso muito tardio. Essas foram as duas grandes dificuldades que a gente enfrentou. Quando a gente entrou no processo muito tarde, a gente se viu de mãos atadas em muitos elementos, e aí a gente basicamente se concentrou naquilo que podia construir, e não fazer a tarefa de vou mudar um caminho, vou derrubar uma parede. Não, a gente preferiu ver que caminho a gente podia construir dali para frente. E basicamente esses foram os nossos problemas. E disso decorreram algumas lições, tá? A primeira lição que a gente extraiu desse processo é que a administração pública deve estabelecer, dentro do possível, uma equipe de procuradores com atuação concentrada na área. Porque não é um processo comum, né? Aqui em Alagoas a gente tem, basicamente, todos os processos de contratação do Estado passam pela Procuradoria. E não dá para uma pessoa que está se dedicando, por exemplo, à celebração de atas de registro de preço, aquisições simples, né? Aquisições de materiais corriqueiros, conseguir analisar um processo de concessão, conseguir analisar um processo de PPP com os mesmos olhos. É preciso que a gente perceba que se tratam de processos diferenciados, que têm uma complexidade muito própria, e a gente precisa ter uma equipe capacitada para isso. Tá? E esse grupo de atuação concentrada, ele tem que ser capacitado especificamente para a área. Né? Isso parece fundamental. Uma outra lição que a gente aprendeu é que é preciso que haja um contato muito próximo, muito direto, com a equipe responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade. Né? Não dá para uma equipe fazer os estudos e, porque eles se referem a outras questões, aspectos muitas vezes não jurídicos, eu não ter conhecimento. Essa postura muito hermética, ela não faz sentido nesse tipo de processo. Existe um amálgama desses elementos que precisa ser observado, dos elementos jurídicos e os elementos de negócio mesmo, precisa ser observado pela Procuradoria. Tá? Agora, a despeito desse amálgama, é preciso que haja uma intransigência no que se refere aos aspectos jurídicos. Né? Como eu disse, houve a tentativa de se criar um critério de julgamento não previsto na lei. E houve essa intransigência por parte da Procuradoria em não aceitar um critério fora da lei. E isso teve essa percepção eu estou usando a expressão intransigência, né? Mas acho que ela é mais adequada para a situação. Ela foi percebida pela Secretaria de Estado, pelas secretarias envolvidas e também pela equipe contratada. Tá? E também, paralelamente ao contato com essa equipe, né, essa equipe externa que elabora os estudos, parece ser muito necessário, né, é mais que necessário, é muito necessário
que haja um contato da Procuradoria com o gestor responsável pela contratação. Porque essa equipe, por não integrar, no caso da gente era uma equipe externa, então por não integrar a administração, ela não conhece a administração pública como a Procuradoria. Então ela lida com elementos, como eu disse, que são muitas vezes irreais. Ela lida com uma agência reguladora, por exemplo, que ela acredita que está trabalhando na sua potência máxima, ou que ela pode ser implementada. Então, eu me lembro que o cara, um dos consultores disse assim, não, qualquer coisa a agência faz concurso. E a gente vinha passando aqui em Alagoas por um problema de estar no limite prudencial, então não podia fazer concurso. Só que isso ele não sabia. Então, ele lida com a implementação fácil de soluções que muitas vezes não são fáceis para a administração. E cabe à Procuradoria aí fazer esses alertas para o gestor. Tá? E essa para mim, como lição final, já não sei se eu estourei meu tempo, me desculpe, mas assim, como lição final, me parece muito importante que, para evitar que a gente seja pego de surpresa, como houve, né, no nosso caso, que a gente tenha um contato com o gestor a respeito dos processos, a respeito da nossa carteira mesmo de concessões e parcerias, para que a gente estabeleça, dentro da nossa possibilidade, que processos a gente vai poder dar conta, né, que processos serão startados, em que período, para que a nossa equipe, que não tem como ter uma equipe de procuradores, né, no nosso caso, uma procuradoria pequena, né, mas não dá para ter uma equipe não tem como botar 30 pessoas para tocarem 10 processos. Isso é impossível. O gestor tem que ter conhecimento das limitações também da Procuradoria, para que também não ocorra não, você recebeu 7, 8, 10 processos de concessões, a gente tem uma carteira bem menor que isso, né? A carteira do Estado é um pouco menor, mas se imaginar, se vier 4 processos de concessões e parcerias público-privadas, vai inviabilizar nosso trabalho. E nenhum processo será analisado com o esmero necessário, com a concentração necessária. Então, é preciso que haja esse diálogo entre a Procuradoria, entre o órgão de consultivo e o órgão de gestão, para que ele saiba qual é a nossa capacidade. Eu acho assim, a gente pegou essas lições e estamos conseguindo tocar alguns outros processos que já estão vindo, já temos mais uma PPP em mente, já temos outros 2 processos de concessão, na verdade são 3 processos de concessão, e que a gente está conseguindo alinhar qual a nossa capacidade de dar vazão com a necessidade do Estado. Eu acho que para tentar entender bem o que houve, espero que vocês tenham compreendido que problemas a gente teve e que lições a gente aprendeu. Muito obrigado, Luciana. Tá ótimo, Evandro. Antes de passar a palavra para o Gustavo, até para o Gustavo pegar carona um pouco nessa minha fala, a gente depreende da fala do Guilherme, da sua, exatamente a assimetria que eu falava no início, né? E, obviamente, que isso não é demérito nenhum, estou dessumindo isso das suas palavras, Evandro, do ineditismo, dos desafios que vocês tiveram aí. Quer dizer, São Paulo, com a carteira que São Paulo tem, já está falando em leilão combinatório, em introduzir regras inovadoras, a gente ainda está aprendendo e também ensinando, né, aos nossos gestores estaduais a conduzir adequadamente um projeto de PPP. Então, essa questão da assimetria ficou muito clara para mim. Você também toca num ponto muito relevante, que é a questão da participação dos procuradores desde o início do projeto, né? A atuação do procurador é uma atuação que se aproxima mais da atuação do gestor do que do controle, né? A gente passa a contribuir e participar, sim, das tomadas de decisão para que não surja um problema lá na frente. E um outro aspecto que você trouxe, e aí, Gustavo, já falo a respeito da estratégia que a PGF tem trazido com a portaria 579, salvo engano, justamente dos colegas que estão atuando em determinado projeto, brifam, né, e a capilaridade da Procuradoria Federal permite isso, brifam os colegas do Brasil inteiro, os colegas do Brasil, onde há uma possível impugnação da concorrência, já explicam para os juízes que porventura venham a ser competentes para julgar a matéria, explicam, quer dizer, se algum processo judicial é intentado, o julgador já tem um conhecimento prévio e a Procuradoria Federal já se coloca à disposição para tirar alguma dúvida. Isso, para mim, é de uma relevância, uma estratégia inteligente
e de uma relevância enorme. Por quê? Porque os julgadores, eles não estão habituados às matérias no nível de técnica que um projeto de PPP e de concessão tem. Então, assim, é uma estratégia muito relevante que nós, das procuradorias estaduais, podemos mimetizar. Então, eu passo a palavra para Gustavo, que está passando por desafios aí, hercúleos, né, nessa questão da pandemia. Eu acho que o setor aéreo, se não foi o mais atingido, foi um dos mais atingidos, salvo engano, pelo que eu colhi, 92% de redução de demanda. Então, a gente pode imaginar os desafios que você deve estar enfrentando lá. E o Gustavo vai trazer também uns spoilers aí da sexta rodada, da sétima rodada das concessões aeroportuárias. Então, tá com você, Gustavo. Um abraço e bom trabalho. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite em nome da Luciana, dos meus colegas aí, Guilherme e Evandro, que brilhantaram todos aí com os conhecimentos nessa tarde de hoje e já à noite, praticamente, né? E eu vou tentar fazer algumas inserções sobre o que foi falado aqui, especialmente pelo Guilherme e pelo Evandro, e começar pelo fim, que foi mencionado aqui pela Luciana, sobre essa estratégia de defesa judicial. Quando é que isso surgiu? Surgiu basicamente durante os grandes eventos esportivos, Copa e Olimpíada, e nós percebíamos que havia ali muita judicialização de oportunismo, né? Muita gente buscava a judicialização dessas concessões federais, de infraestrutura especialmente, e a gente tinha na época, né, Belo Monte, Giral e os aeroportos e algumas no setor elétrico, algumas de telecom, enfim, fundamentais para a realização dos eventos, rodovias também, menor importância naquela época, né? E a gente percebeu que ou a gente se unia e estabelecia uma estratégia de defesa que pudesse abranger as nossas 760 unidades, basicamente, espalhadas por todo o país, onde há uma vara federal, praticamente há uma unidade da Procuradoria-Geral Federal, ou a gente não teria tempo de reação suficiente. Um dos leilões, por exemplo, do pré-sal, esse pós grandes eventos esportivos, ele contou com, salvo engano, mais de 30 judicializações nas vésperas do leilão. Ações populares foram ajuizadas no Brasil inteiro, mandados de segurança, a gente sabe, a gente que é advogado público sabe como isso é fácil, isso é barato, e óbvio que se a gente não tivesse uma estratégia, o risco de se proferir uma liminar, né, numa dessas 30 ações que pudesse atrapalhar o leilão era muito grande. Então a gente se estruturou dessa maneira. Tem um diálogo prévio, a unidade de consultoria, como aqui a gente se dirige muito para advogados públicos que atuam nesse métier, enfim, mas não apenas a esse, mas a unidade de consultoria, ela prepara o subsídio já previamente até a existência de qualquer tipo de ação, um subsídio abrangente suficiente para capturar as principais teses que a gente vislumbra como potenciais de debate na justiça e difunde para as unidades de contencioso e fica ali com o dedo no gatilho. Quando há uma judicialização, a gente corre, vai junto despachar, hoje em dia até com mais velocidade, graças aos meios eletrônicos, enfim, mas tem dado certo. No caso dos aeroportos federais brasileiros, nunca houve uma liminar proferida e nem nunca houve uma cautelar deferida em sede de controle de contas que obstasse, por um dia sequer, o leilão dos aeroportos já concedidos no Brasil. Então, é uma estratégia bastante, de fato, eficiente, como aqui mencionou a Luciana. Eu quero pegar gancho aqui no que o Evandro colocou, sobre a importância dos advogados públicos, enfim, dos advogados que atuam nas modelagens e nas licitações e na gestão dos contratos também, deles estarem permanentemente a par dos projetos, né? No governo federal, a gente percebeu isso mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Quando concedemos o primeiro aeroporto federal brasileiro, que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, esse foi um aeroporto em que as nossas equipes elas estiveram mais distantes do projeto, era um projeto greenfield, pequeno, né? E executado basicamente com apoio de supervisão do BNDES. E percebemos ali que, na sequência, os projetos que vieram a ser concedidos, como Guarulhos, Viracopos e Brasília,
eram de grande envergadura, não eram aeroportos greenfield e precisavam de expertise que, basicamente, como vocês bem colocaram, vinham com os consultores, né, dos estruturadores, mas que os advogados públicos estavam distantes. A PGF, então, foi inclusive a razão pela qual acabei indo trabalhar na ANAC, né? A PGF, então, vislumbrou a necessidade de que as equipes de procuradores que atuavam naqueles processos ficassem mais próximas, acompanhando toda a modelagem, toda a fase de estudos, viabilidade técnica, econômica e ambiental, entendendo bem do core business desse tipo de licitação, de modelagem e depois de licitação, inclusive para poder performar bem na gestão dos contratos. Então, quando veio a terceira rodada, com Fins e Galeão, para vocês terem noção, eu me lembro bem, foi em 2013, foram 10 meses a modelagem, entre estudos e licitação, né? Foram 10 meses. E a gente trabalhou, basicamente, durante esses 10 meses, eu e com um outro colega, muito competente, o Dr. João Eudes, trabalhamos quase que exclusivamente nessa concessão desse aeroporto, para entender toda a estrutura, toda a arquitetura jurídica desses contratos. Bom, evoluímos, né? Hoje a gente já tem bastante know-how nisso, já entende bem da modelagem, da licitação, e surgiu no âmbito federal também o PPI. O PPI, ele veio, se apropriou de advogados experientes do governo federal que trabalhavam também já com concessões, não temos PPPs, né, ainda na carteira do PPI, mas assim, as concessões de infraestrutura, e acabou que a gente consegue hoje, via PPI, ou via a nossa própria rede de procuradores e advogados públicos federais, a gente consegue se comunicar muito bem e, com isso, difundir boas práticas, enfim, eliminando riscos, assimetrias e compartilhando boas experiências. Então, por exemplo, a remodelagem das cláusulas todas de arbitragem, né? A dinâmica dos leilões, foi aqui dito pelo Guilherme, né? Muito importante, a dinâmica dos leilões, né? Esse é um tema, talvez junto com a habilitação técnica, talvez um dos temas mais importantes, porque se tiver um erro ali, a gente sabe, a licitação está fadada a um insucesso com um potencial conhecimento dos licitantes, né? De quem serão os licitantes e até no limite de quanto eles estavam dispostos a pagar por aquele ativo. Isso é muito perigoso, a doutrina se debruçou sobre isso. A gente já, desde 2013, e vem evoluindo na modelagem, licita os aeroportos, ou individualmente ou em bloco, né? Permite que os licitantes participem e ganhem em mais de um aeroporto, em mais de um bloco. Estabelecemos algumas vezes, em alguns desses leilões que aconteceram, regras que impediam que um mesmo licitante ganhasse blocos, os dois blocos da licitação, né? E a gente criou regras que hoje são exploradas nessa teoria econômica, muito bem mencionada pelo Guilherme, não apenas a teoria econômica que se debruça sobre isso, mas ela que vem estudando muito a dinâmica dos leilões, né? E com base em teoria dos jogos e outros arranjos e outros modelos, mas a gente evoluiu para um modelo em que, por exemplo, na última concessão de aeroportos, a gente listou aeroportos no Centro-Oeste, no Nordeste e no Sudeste, né? Os bids eram dados e eles durante claro, tem a fase de envelopes, né? O leilão ele é feito e são classificados os melhores colocados para a fase de lances orais, e durante os lances orais a gente tem uma dinâmica na Bovespa que, através das regras do edital, a gente consegue maximizar a melhor proposta para o governo federal, considerando, então, o melhor classificado, não necessariamente aquele que ofertou o maior valor pelo bloco de aeroportos, agora que a gente está concedendo na atual modelagem, mas sim, a melhor proposta é considerada aquela que compõe o maior valor global. Então, por exemplo, se o sujeito ele tivesse desclassificado de um lote, porque estivesse bidando nos 3, né? Agora, na última licitação, não, porque a gente já permite que ele possa levar os 3 blocos. Mas pensando, por exemplo, em Guarulhos, Viracopos e Brasília, a gente não permitia que o licitante vencesse nos 3. Ele só poderia vencer em um dos 3 aeroportos, né? Então, a maior proposta não necessariamente é aquela de maior valor, e sim aquela que atinge maior valor global. Muitas vezes ele era desclassificado
da sua primeira proposta para compor um maior valor global. Bom, a gente nunca teve impugnações sobre isso, a dinâmica é muito transparente, pública, os players são conhecidos, a gente debate durante as fases de modelagem com players interessados, especialmente em roadshows que são feitos no mundo inteiro. Esses leilões são importantes, são ativos muito valiosos, né? A gente tem agora em andamento, como foi dito aí pela Luciana, vou dar esses spoilers, né? A 6ª rodada, que são aeroportos importantes do norte do país, né? Do centro-oeste do país e do sul do país. Já é a penúltima rodada, e a próxima rodada, que já tem estudos publicados, é a grande rodada que compõe Congonhas e Santos Dumont. Claro que serão blocos, não serão esses aeroportos isoladamente, né? A gente ainda tem que enfrentar questões concorrenciais importantes, como, por exemplo, os participantes, os atuais concessionários do aeroporto de Guarulhos ou do Galeão, por exemplo. Se eles pudessem ganhar os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, a gente poderia ter problemas concorrenciais relevantes, né? O mesmo parceiro privado, por exemplo, ganhar o aeroporto de Congonhas e do Santos Dumont, que contém a ponte aérea, que é uma das rotas aéreas mais lucrativas do mundo, está entre as 10 rotas aéreas mais lucrativas do mundo, também pode ser um problema concorrencial. Estamos evoluindo muito na questão da habilitação técnica. Hoje, por exemplo, um fundo de investimentos pode participar da licitação de aeroportos e ganhar, não tendo em seu consórcio, não tendo em sua composição de consórcio, né, uma empresa que detenha a expertise técnica. Então, a gente hoje admite, na 6ª rodada já, que ele subcontrate, que ele contrate alguém para compor aí a sua empreitada, por assim dizer, e com isso a gente não fala em terceirização da habilitação técnica, seria equivocado, mas a gente admite que ele contrate alguém que tem expertise técnica. E por que isso, né? Até num debate que recentemente eu estive presente com a professora Vera Monteiro, ela colocou uma questão que me parece muito pertinente da gente refletir, que é a de se avaliar cada vez mais na habilitação técnica empresas ou pessoas que possuam know-how para administrar empreendimentos com aquele vulto de complexidade e valor, né? Efetivamente, não me interessa se o sujeito ele administra uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um hospital. Se ele administra algo que tem a mesma complexidade, valor, recursos humanos em que ele tenha que lidar com recursos humanos semelhantes de alguma maneira, enfim, se ele administra uma empresa que tenha um porte igual ou superior a um aeroporto federal brasileiro, não há nenhuma razão para a gente exigir, como se exigiu no passado, que o sujeito ele tenha experiência em administração de aeroportos, que tenha processados, num dos últimos 5 anos, X milhões de passageiros por ano, né? Antigamente, essa habilitação era muito restrita, né? E a gente, com isso, acabou afugentando, ao longo dos anos, fundos de investimento, né? Ou, às vezes, parceiros que administram outros ativos e tinham interesses legítimos em participar das concessões de aeroportos federais brasileiros. Bom, a gente também evoluiu na questão de exigir documentação sobre plano de negócio. Isso é um perigo, especialmente para vocês que estão nos estados. Corram, fujam disso, né? Fujam do plano de negócio de qualquer maneira, porque se no dia que vocês entrarem na análise de planos de negócio em suas licitações, vocês estarão fadados a uma discussão interminável com um potencial risco gigantesco de acabar sendo judicializada e acabar sendo mal sucedido o leilão de vocês. A gente tem uma experiência muito interessante para estudo de caso da BR que ligava o Espírito Santo a Mucuri, enfim, é uma licitação federal antiga, já deve datar de 2009, 2010, mas onde houve uma grande questão envolvendo a discussão sobre parâmetros de plano de negócio, especialmente pela equipe de licitação. Então, na nossa visão, isso não é importante, pelo contrário, isso é ruim, muito ruim, se analisar qualquer tipo de aspecto do plano de negócio. A gente tem que, de fato, calibrar na forma de outorga, na forma de como isso vai ser aferido, né? A forma de remuneração, de contraprestação pelo parceiro privado, para tentar também, junto com as garantias de proposta, nos cercar do zelo necessário
para que a gente possa realmente ter uma licitação onde players bem engajados participem, sem ter que fazer qualquer tipo de análise sobre o plano de negócio do parceiro privado. Isso é um documento extremamente complexo, sigiloso no mais das vezes, e no mais das vezes, aqueles que apresentavam em licitações, eles tinham, no final das contas, 2 planos de negócio, né? Um secreto, aquele que ele, de fato, elabora para oferir o seu lucro, a sua taxa de retorno, né? E aquele outro que ele vinha para licitação com grande potencial de discussão. Já partindo para o encerramento, pessoal, eu queria, na verdade, me dirigir basicamente a quem está trabalhando com isso na advocacia pública, para dizer o seguinte: a gente migrou de um modelo em que o advogado público ele era um jurista, um estudioso do direito, aquele que fazia análise basicamente da Lei 866, da Lei 8987, enfim, e de toda a legislação aplicável, e a gente está partindo para um modelo em que o advogado público ele só consegue performar bem nesse tipo de análise quando ele conhece do negócio, quando ele conhece o que é infraestrutura, quando ele conhece o que é concessão, o que é PPP, quando ele consegue entender o que é um WACC, quando ele consegue capturar qual é a dinâmica econômica por trás de um equilíbrio econômico-financeiro. Então, assim, se engana muito quem faz aquela distinção entre o que é matéria técnica e o que é matéria jurídica para aqueles advogados públicos que querem realmente se debruçar sobre esse tipo de negócio complexo, né? Analisar e capturar de fato os problemas jurídicos que dele sobressaem e fazer a sua contribuição para o Estado, para a União, enfim, para aquele que representa. Então, pessoal, meu recado para vocês é esse, né? Estudem cada vez menos o direito e cada vez mais as outras ciências correlatas, as outras matérias, os outros assuntos correlatos a concessões e PPPs. Os estudos de caso são relevantíssimos, importantíssimos, e foi com base neles que o governo federal conseguiu evoluir e hoje tem centenas, talvez milhares de concessões bem-sucedidas e um portfólio muito ousado aí do Programa de Parceria de Investimentos. Acho que tem mais de 170 projetos qualificados hoje para serem concedidos pelo PPI no governo federal. Bom, eu passei meu tempo aqui, 1 minuto e 30, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para perguntas. Obrigada, Gustavo. Bom, a gente tem 5 minutos para cada expositor para fazer suas considerações finais. A gente tem uma pergunta também, formulada pela Verônica. Ela pergunta para todos, né? Vocês fiquem à vontade para responder. Quais os estudos da modelagem que vocês entendem que devem estar concluídos para consulta pública em relação aos editais de PPP? Guilherme, você gostaria de iniciar e já fazer suas considerações finais? E eu tenho uma pergunta também para o Gustavo. No site da ANAC, há uma informação de que para a 6ª rodada vocês fizeram uma alteração da modelagem jurídica, né, jurídica e econômica. Se você pudesse contextualizar um pouco isso, Gustavo, e sobretudo a atuação da Procuradoria na ANAC e a contribuição de vocês para essa remodelagem. Sim. Bom, só para falar que a nossa experiência quanto à consulta, o que a gente veio fazendo nas últimas licitações é, de certa forma, segregar o edital em si e todos os outros documentos que amparam toda a estruturação do projeto, né? Porque tem alguns pontos que a gente não quer propriamente que sejam parte do edital para não trazer uma vinculação, para depois não vir em discussão quanto aquilo é vinculante. Por exemplo, a gente não traz estudos de demanda nas nossas rodovias junto com o edital, né? Então, o que a gente vem fazendo aqui no estado de São Paulo é fazer a consulta pública só com o edital em si mesmo, ali estrito, né? O contrato e os anexos que vão realmente compor o edital e o contrato, e, paralelamente, a gente abre um data room que todo mundo que pedir tem acesso, e nesse data room a gente põe todos os estudos que são feitos na estruturação. Então, aí, estudo de engenharia, estudo ambiental, a nossa modelagem econômico-financeira, os nossos estudos de demanda,
toda a composição do CAPEX e OPEX que a gente projeta. Então, a gente tem feito essa separação, não solta todos esses documentos junto com a consulta, faz a consulta só com o editar o contrato stricto sensu, e paralelamente monta esse data room. Tá ótimo, Guilherme, muito obrigada. Se você quiser fazer alguma consideração final, Guilherme, fica à vontade, senão a gente já passa a palavra aí para os demais colegas. Eu acho que eu estou de acordo com a tônica que tanto o Evandro quanto o Gustavo colocaram. Realmente é essencial, muito importante que o advogado público se intere de todo o procedimento de preparação do projeto, né? Felizmente, aqui no estado, a gente conseguiu, no começo nos últimos anos, que foi editado um decreto que procedimentalizou, né, toda a preparação do projeto, desde aí, se tiver eventualmente MIP, enfim, se o pedido vier de interessado ou se partir do próprio estado. E aqui no estado de São Paulo é obrigatório que haja participação da Procuradoria no grupo de trabalho que vai estruturar todo o projeto, né? Então, aí a gente conseguiu realmente que o advogado público faça parte de todo o procedimento para poder acompanhar todas as discussões, não, porque realmente, quando a gente começou aqui na PGE a atuar em matéria de concessão em PPP, o projeto chegava a gente só lá no final, às vésperas de publicar o edital, para analisar aqueles aspectos mais tradicionais de uma licitação, né? Se o edital ali está totalmente de acordo com a 8666. E hoje a gente realmente já migrou para uma atuação bem mais profunda em que a PGA acompanha o processo desde a origem, né? Porque aí, realmente, como o Gustavo colocou, o trabalho do advogado não vai ser só uma análise fria, uma comparação com a lei no final. Ele vai poder, se conseguir se inteirar do negócio, do que é o projeto, desde o começo, propor estruturações próprias para ajudar a engrandecer o projeto, né? Então, acho que a principal recomendação é essa, e o pessoal das procuradorias estaduais, dos municípios que estejam organizando os seus setores de parceria público-privada, conseguir compor essa equipe multidisciplinar e trazer a advocacia desde o começo da estruturação para dentro. Obrigada, Guilherme. Evandro, você gostaria de fazer alguma consideração final? Oi, desculpa. Eu acho que realmente é isso, é a percepção da relevância da Procuradoria. Acho que é isso que o Gustavo falou, e o Guilherme acaba de falar. A Procuradoria tem que se entender como não um elemento de Procuradoria, eu digo sempre isso aqui no Estado, a Procuradoria não é o Ministério Público, a Procuradoria não é a Controladoria Geral do Estado, a função da Procuradoria é assessoramento do Estado. E a gente lida com contratos públicos, essa função é celebrada a forma adequada, de forma completamente rígida. Então, quanto mais próximo nós tivermos de que nós assessoraremos, melhor da licitação, sem sombra de dúvida. Obrigada, Evandro. Doutor Gustavo, considerações? Luciana, sobre a sua pergunta, é o seguinte, a gente tem procedido aprimoramento rodada a rodada, né? E a nossa ideia é cada vez mais simplificar os contratos, cada vez mais torná-los padronizados. Inclusive, a gente promove aditivos, a cada rodada, a gente promove aditivos, claro, das cláusulas que não sejam, por exemplo, da matriz de risco, esse tipo de coisa, mas a gente propõe aditivos consensuais com os concessionários das rodadas anteriores, tentando modernizar os contratos, né, para os anos que lhes restam. Então, por quê? Porque cada rodada ela é um momento em que a gente para, reflete, aprimora do ponto de vista regulatório e jurídico. Por isso que a gente tem procedido a tentativa de simplificação dos contratos. Claro, não é fácil, né? Esses contratos, nós sabemos, eles são, diferentemente daqueles contratos regidos pela 8666, os contratos de concessão, eles são garantias para os concessionários, né, de investimentos vultosos no nosso país, muitas vezes concessionários que são totalmente estrangeiros, como, por exemplo, da quarta rodada de concessão de aeroportos. Grupos franceses, suíços e alemães ganharam as licitações
sem nenhum parceiro brasileiro. Então, a gente redige esses contratos pensando em dar garantias para os parceiros internacionais e privados de que o Estado brasileiro vai honrar com aquelas obrigações, enfim, a toda aquela dinâmica de garantias. Mas a gente tem um viés de simplificação, de torná-los o mais possível parecidos, não interessa se concedidos em 2010 ou em 2018, 2019, que foi a última rodada. Temos uma tentativa permanente de deixá-los também adequados a essas orientações do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, né? Aqui a gente tem uma diferença, Guilherme que falou isso, sobre os estudos. Os estudos aqui, no nosso caso de aeroportos, eles devem ir à audiência pública e serem questionados, inclusive ser objeto de contribuições em audiência pública, porque foi uma determinação do Tribunal de Contas da União e que o governo federal acabou nem contestando, porque concordou que é uma oportunidade da gente discutir não apenas a arquitetura jurídica, mas a modelagem em si, né? Discutir aspectos da viabilidade técnica, discutir aspectos da questão ambiental e, às vezes, até discutir como já houve o caso, né? Discutir com potenciais interessados, questões de VPL mesmo, questões de WACC, de retorno, isso aí é interessante, né? Ouvir. Não necessariamente a gente vai concordar, mas a audiência pública tem essa função, né? Então a gente acaba promovendo também o debate sobre os estudos. E dizer para todos, com um recado final, é que eu quero crer que mais advogados públicos se interessarão por essa área, né? Como foi dito aqui pelo Evandro, especialmente, né? Equipes pequenas devem se atentar para o fato de que é meio difícil mesmo, tá? A gente fazer a licitação do pregão da compra de insumos ali, básicos para os órgãos federais e para os órgãos públicos que assessoramos e lidar com a envergadura de um projeto de concessão PPP. Mas, na medida do possível, é importante que a gente se atente a isso, porque espaços o vácuo não existe nesse tipo de coisa. Se a gente não fizer nosso trabalho e na estruturação jurídica desses contratos, e na gestão desses contratos, nosso trabalho de assessoramento jurídico, de consultoria, né, alguém vai fazer. E se alguém fizer, com certeza vai fazer, muitas vezes, em prejuízo do Estado, em prejuízo dos interesses públicos, enfim, e a gente não deve admitir isso. Por isso também, no nosso caso, as manifestações todas são obrigatórias, a passagem para a Procuradoria é obrigatória no governo federal, e praticamente todos os grandes atos de gestão desses contratos, como análise de reequilíbrio, análise de aditivos, recursos sobre multas, tudo isso de um contrato desse acaba passando pelas procuradorias federais que assessoram os entes do governo federal. Obrigada, Gustavo. Bom, já estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de fazer duas consignações. A primeira é que ficou muito claro, vocês foram muito felizes nas falas, ficou muito claro do quão a advocacia pública é um elemento indissociável desse tipo de projeto, dada a sua envergadura, a sua complexidade, e que nós temos muito a agregar com relação à segurança regulatória, né, que tanto afasta os investidores nos projetos do Brasil. E uma segunda consignação é relativa à possibilidade da advocacia pública também contribuir com a relação com os tribunais de contas. A atuação dos tribunais de contas, diferentemente das licitações tradicionais, ela é prévia e acaba que a gente traz o Tribunal de Contas contribuindo, inclusive, para a modelagem. Então, a advocacia pública também tem um papel importante nessa interlocução, e eu queria destacar isso também. Bom, eu agradeço enormemente, em nome dos organizadores do evento, foi uma tarde/noite muito proveitosa, e agradeço particularmente aos expositores, Dr. Guilherme, Dr. Evandro, Dr. Gustavo, e acho que a plataforma está aberta, foi uma noite muito proveitosa e acredito que todos saímos daqui engrandecidos. Eu com essa fala finalizo,
se alguém quiser fazer alguma colocação final, e se não, eu já finalizo os trabalhos. E agradecendo também a todos que nos ouviram, né, pacientemente, e nos colocamos aqui à disposição para sanar qualquer dúvida. Então, uma boa noite a todos, estou encerrando a sala, e quem sabe até a próxima em breve. Uma boa noite para vocês e para quem nos ouve.